Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 14 ao 21. Diz assim: Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que o que foi dito por intermédio do profeta Joel: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima dos céus e sinais debaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor, obrigado por tua palavra. Ela é tão viva, ela é tão eficaz, ela é verdadeira. Que essa noite possamos ser ministrados por ela, que o teu querer e a tua vontade se faça sobre as nossas vidas. Perdoa as nossas limitações, mas conduza-nos na tua graça, e que o teu Espírito Santo, o mesmo que habitou em Pedro e em todos os seus discípulos do passado, esteja hoje ministrando as nossas vidas e dando discernimento acerca de tudo aquilo que precisamos aprender e ouvir da parte do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, a cena aqui, a gente está dividindo aqui que nem capítulos de novela, esse capítulo 2, e é a descida do Espírito Santo sobre a igreja reunida ali, cerca de 120 pessoas reunidas num cenáculo, mais ou menos do tamanho desse ambiente. O cenáculo era a parte superior de uma casa, e essas pessoas reunidas, e a palavra é muito específica, que diz que eles estavam em constante oração, mas no momento em que o Espírito Santo desce, eles estavam sentados. E o interessante é que agora a gente tem a hora que o Espírito Santo desceu. Isso é interessante, porque Pedro está narrando aqui, e ele falando, aqui eu não sei se você percebeu, ele falou o horário que esses eventos aconteceram. A descida do Espírito Santo, por mais frustrante que pareça a nós, igreja pentecostais, não desceu de madrugada numa vigília. Poxa vida, porque dar-se a entender, na cultura que nós temos hoje, que a madrugada é o ápice da espiritualidade, não é verdade? Você quer buscar a Deus? Busque, porque de dia não vale, de dia Deus não ouve, porque a fila é grande. Misericórdia, Jesus! Dizer que a fila é grande para um Deus onipresente, onisciente, é menosprezar Deus. Concorda comigo? Gente, quando a gente está dormindo, o Japão está acordado, o outro lado do hemisfério está acordado. O negócio é, você acha que Deus se limita à questão de fila? E aqui Pedro ele fala o horário que esse evento aconteceu. A descida do Espírito Santo desceu na parte da manhã, provavelmente entre 8 horas e 9 horas da manhã, a hora que você está querendo acordar, é a hora que o Espírito Santo desce, é a hora que o sol está brilhando, tudo claro, tudo nítido, tudo aos olhos de quem quer ver. Por isso talvez os discípulos estavam sentados, estavam acabando de acordar ali, estavam todos sentados ali ainda no cenáculo. Bom dia Pedro, bom dia João, e aí Barnabé, firmeza, firmeza. Todos estavam ali, reunidos no cenáculo. De repente os homens estavam dando toque para a mulher: Maria, coloca água lá para fazer o café, mulher. Hoje o dia vai ser longo, mais um dia trancado nesse cenáculo, obedecendo Jesus Cristo. Talvez Pedro ali, ansioso naquela manhã, pensando: poxa vida, são 8 da manhã, são 7 da manhã, eu estou pensando, eu estou com medo de ir ali no centro comprar um pão
e eles me verem de novo e acharem que eu sou discípulo de Cristo. E eles estão no cenáculo, pela parte da manhã. Como eu sei essa hora? Pedro falou aqui, ele responde a esses homens, no versículo 15 diz assim: estes homens não estão embriagados como vêm dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Terceira hora do dia, horário do judeu. Como que o horário do judeu se conta? O dia, a parte da manhã, começa às 6 horas da tarde, no nascer do sol. Às 6 horas da manhã, no nascer do sol. Então, a primeira hora do dia começa, primeira hora, 7, 8, 9. Amém? Jesus foi crucificado à nona hora. A nona hora o céu escurece, perdão. A nona hora o céu escurece. Conta-se a partir das 6 da manhã até as 6 da tarde, das 6 da tarde às 6 da manhã. Tanto é que os adventistas do sétimo dia, que guardam o sétimo dia, né, que no caso seria o sábado, eles começam a consagração deles sexta-feira ao pôr do sol. Então, da sexta-feira, o pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado é o sábado que os adventistas guardam o dia. E assim que é a contagem do judeu. Então, o que eu quero dizer com isso? Que esses homens reunidos nessa parte da manhã, o Espírito Santo desce sobre eles e um movimento de euforia toma conta deles, ao ponto de que o Rodrigo ministrou semana passada. Eles saem do cenáculo. Por quê? Porque se eles estavam dentro de um lugar trancado, na parte de cima de uma casa, eles recebem o Espírito Santo e as pessoas começam a ouvir e ficar maravilhadas, significa que aqueles homens saíram. Por quê? Porque, como o Rodrigo explicou, a gente vai ver que cerca de 3.000 pessoas se convertem com essa pregação de Pedro. 3.000 pessoas. Vamos imaginar, como o Rodrigo disse, um cenáculo desse tamanho com 120 pessoas. 120 pessoas aqui, ótimo, de boa, cabe sossegado. Só que, e as 3.000 que se converteu? Caberiam dentro de um espaço desse só para ficar vendo o outro falar? Não. E a gente sabe que nem todos os que ouvem são os que se convertem. Amém? Se a gente colocar mulheres, crianças, tudo, tem umas 5.000, 7.000 pessoas só ouvindo. Então quer dizer, ao receberem o Espírito Santo, eles, envolvidos pelo Espírito, falando em outras línguas, saem do cenáculo e vão para a rua. E quando eles estão na rua, a multidão junta-se em torno deles. Para quê? Porque era um movimento estranho. Eu vou dizer que é um movimento estranho, por quê? Porque quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, achou estranho. E ficou pensando: estes homens estão bêbados. É o que a gente pode ler no versículo de número 13. Outros, porém, zombando, dizia: estão embriagados. Aqueles que ouviram os discípulos glorificando a Deus na língua deles ficaram admirados. Porém, aqueles que não entenderam, zombaram. Aí, Pedro se levanta. Pedro, que outrora tinha negado Jesus, 40 dias atrás, tinha negado Jesus ali, 40, 50 dias atrás tinha negado Jesus, 50 dias atrás, deu linha na pipa, ficou com medo, agora se levanta. E não só ele, os outros 11 também se levantam, os apóstolos se levantam e começam a pregar. E aí Pedro, cheio de autoridade, assim como os 11, levantam, começam a pregar, e de uma maneira maravilhosa, e com toda a inteligência, estutícia e cheio do Espírito Santo, aponta uma profecia de Joel, e começa a revelar que aquele evento que está acontecendo já havia sido prescrito nas Escrituras. O que a gente pode tirar de tudo isso? Primeira coisa, enquanto os discípulos estão falando em outras línguas, aqueles que estavam entendendo, estavam dizendo glórias ao Senhor. Aqueles que não estavam entendendo, o que eles estavam dizendo? São loucos, estão embriagados.
Tá de brincadeira, estão zoando. Não é possível. Que negócio é esse? Que movimento estranho é esse? Isso faz com que o espírito que há em Pedro agora se levante Pedro e os outros. Para quê? Para dizer para aqueles que não estão entendendo assim: porque você não tem o Espírito Santo e você não vai para o céu, você é carnal, você está nas trevas, e se você, você não está entendendo porque você não é de Deus, porque você fica zombando das coisas de Deus, porque você fica escarnecendo das coisas de Deus, e Deus vai pesar a mão sobre vocês. Foi isso que Pedro disse? Foi? Não. Engraçado que a palavra diz que eles estavam zombando. E Pedro, ao invés de repreender, acusando, o Espírito Santo leva Pedro a dizer: vocês não estão entendendo? Pois eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Ultimamente a igreja gosta de fazer tantos movimentos estranhos, que as pessoas de fora da igreja ficam olhando, ficam zombando, ficam dizendo: meu Deus, estão bêbados, estão de brincadeira, não é possível que isso é de Deus, não é possível que isso seja o Espírito Santo de Deus. Aí a explicação das pessoas: é o mover. O Espírito Santo instrui Pedro a fazer diferente. Ei, vocês não estão entendendo? Eu me levanto e explico para vocês o que está acontecendo, porque vocês também receberão esse Espírito. Nós não estamos aqui para acusar ninguém, e tudo aquilo que a gente vive tem explicação? Sim. Tem um motivo? Sim. E o Senhor não faz nada para que ninguém não entenda, o Senhor faz tudo para que todos se convertam a Ele. Aleluia. Olha o que Pedro faz: se levanta. Opa, estão zoando? Agora, Senhor, derruba uma bola de enxofre na cabeça desses ímpios. E é o que a gente tem ouvido hoje. As igrejas, nós, quando nos achamos espirituais demais, vivemos a nossa espiritualidade, fazemos os nossos movimentos, as pessoas zombam, e a gente quer que Deus fulmine eles. Quem é mais criança? Somos nós ou somos eles? Porque Pedro se levanta, pelo Espírito Santo. Pedro se levanta e começa a explicar, e fala assim, ele junto com os 11, ele começa a dizer: primeira coisa, estes homens não estão embriagados. Por quê? Porque ainda é 9 horas da manhã. Tudo bem que a gente conhece algumas pessoas que já vão dormir embriagada, beleza? A gente conhece gente que já acorda junto com a padaria abrindo, porque senão treme. Porém, aqui na cultura, não poderia ninguém beber. Essa cultura, esse modo de vida dessas pessoas, não era comum, como é para nós, beber essa hora do dia. Então Pedro, ele já está falando, e é uma coisa normal, porque ele está falando: olha, não pode ser porque é 9 horas ainda. Aí aqueles caras que estavam zombando olharam: poxa vida, é 9 horas mesmo. Agora eu fico pensando a técnica de ver a hora. Não tinha relógio de pulso, tipo, olhava para o sol, ainda é 9 horas. Mas tudo bem. Aí, isso que está acontecendo não pode ser carnal, mas eu vou dar um motivo para vocês, porque é impossível que eles estejam bêbados. Será que a gente tem explicação para as coisas que nós vivemos? Quando as pessoas olham para a gente e falam assim: ixi, isso aí é meninice. Não, não é meninice não. Eu estou vivendo isso aqui porque, rapaz, por que eu estou vivendo isso aqui? Não tem explicação. Você está entendendo? A gente não tem justificativa. Não, eu estou vivendo isso aqui porque o outro cheio da unção me tocou em mim, eu também agora estou tocando em todo mundo agora, e está todo mundo tocando tudo, virou um efeito dominó. Por quê? Não sei, porque é o mover que está acontecendo aqui. Você vê que Pedro, ele se preocupa. Pedro, eu estou falando de Pedro, não estou falando do pastor Rodrigo.
Pedro se preocupa em explicar: ei, não é o que vocês estão pensando, é impossível estarmos bêbados, mas eu vou contar para vocês, porque isso também é para vocês. Aleluia. Paulo depois, quando lá na frente, em Corinto, quando ele escreve a carta para os irmãos de Corinto, ele fala que melhor é nas nossas reuniões que nós profetizemos do que falemos em línguas. Por quê? 1 Coríntios capítulo 14, você pode ler, é Bíblia, normal, não tem nada demais. O que ele vai falar? Porque se entrar na reunião alguém que não é da palavra, e ele entrar na reunião e ver todo mundo, cada um falando numa língua, mistério danado, ele vai entrar e vai falar assim: são loucos, e vai embora. Agora, se ele entrar na reunião e estiver tendo profecia na reunião, que também não é o tipo de profecia que a gente está pensando do eis que te digo, varoa, você vai, eita Deus de maravilha, Deus de maravilha, e começa. Hoje eu ouvi uma coisa que me entristeceu muito. Uma pessoa que próxima de mim, no serviço, ela está pretendendo ir embora, pretendendo se mudar, e ela, por ser temente a Deus, mas ainda muito presa aos dogmas da religião, imposta pelos coronéis da fé, que o que mais tem é coronel. E ela conversou comigo quando ela estava pensando em ir embora. Eu sou encarregado dela, inclusive. Eu falei: olha, eu penso desse jeito, se for de Deus, você vai, e pronto. Agora, se Deus não quiser que você vá, Ele vai te impedir. Quer dizer, eu vou, se Deus não quiser, Ele não vai deixar eu ir. Eu penso muito assim, eu sou muito prático. Eu vou sair do emprego? Tá bom, quero sair do emprego, eu vou sair. Se Deus não quiser que eu saia, Ele vai fazer um movimento para que eu não saia. Agora você vai pensar, você vai embora, tá? É para fazer alguma coisa errada? Não. É o desejo do seu coração? É. Então vai, filha. Deus vai estar aqui, Deus vai estar lá também. E aí no meio de um culto, o pastor que não quer que ela vá embora, olha e diz assim: eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar porque não, eu falo, papai, eu falo. Tá bom. Olha, falou o nome da pessoa, fulana. Deus está mandando dizer para você no púlpito: Deus não é menino, e Deus não gosta de coisa errada. O que é certo, errado é errado. Fantástica revelação. Deus não é menino. Precisa alguém ser estudioso aqui para saber que Deus não é menino? Que Deus não gosta de coisa errada? Sabe, meu irmão, entra um indouto na reunião, um sem conhecimento, ele vai ouvir a profecia que Pedro começa a profetizar. E o que ele começa a profetizar? Ele não tinha a Bíblia. Ele começa a falar: quem? Eu preciso falar alguma coisa. Ei, eu vou explicar para vocês, mas eu vou explicar a vocês através daquilo que Deus já falou. Vou recorrer a quem? Joel, que não é o pai do Rodrigo Oliveira. Profeta Joel, vou recorrer ao profeta Joel, porque esses homens precisam entender que aquilo que eu estou falando, não estou falando de mim, mas estou falando de quem? Da palavra. Você vê que Pedro não usou nenhum recurso do tipo: ei, o Espírito Santo está mandando eu te dizer, ei, olha, eu tenho uma revelação assim, assim, assado, ei, eu tenho uma nova coisa. Não, ele tem aquilo que o Senhor já disse que aconteceria, e isso basta para converter 3.000 homens. Porque Deus, diante de uma assembleia, Ele não tem algo direcionado simplesmente para A ou para B. Deus não te trouxe aqui, irmão, simplesmente para eu falar unicamente com você. Deus é maior do que isso, Ele quer ministrar a igreja toda. Senão Ele vai fazer um culto privado, Ele vai na tua casa. Ele não pode ir na tua casa, Ele não sabe onde você mora, não sabe qual é o seu endereço, não sabe o número do seu WhatsApp. Daqui a pouco a gente vai começar a ouvir umas mensagens de: ei, Deus me mandou uma mensagem via celular, um número desconhecido, um texto maravilhoso, e não é aquele Jesus que dizem: olha, compartilha, se você quer deixar Jesus feliz, compartilha. Eu penso, oh meu Deus do céu, você já compartilhou isso, Stephanie Kershner? Não, né? Pelo amor de Deus, se fizer isso eu te dou uma só de cinta.
Você é dessas, né? Você gosta do contra. Você viu que vocês incomodaram tanto ela que ela saiu daí e foi sentar ali, né? Vocês vão ficar de banco. Não disfarça não. Aí, irmãos, Pedro se levanta para explicar para aqueles homens aquilo que está acontecendo. E Pedro fala: olha, meus queridos, vocês não estão entendendo. Quem ouviu na sua língua entendeu. Mas como Deus queria fazer um movimento internacional, Deus estava fazendo um movimento internacional ali. O movimento internacional aconteceu. Agora eu vou fazer um movimento regional, porque eu tenho que falar na língua de vocês. E tem muito mais gente para ouvir. Então vem cá que agora vai ser a vez de vocês. Você vê que diante de uma manifestação do Espírito Santo, tem palavra para todos, e não só para alguns. Porque o Espírito Santo veio sobre todos. E é um dom destinado a quem? A todo aquele que crê. Mas como crerão se não entenderão? E é o que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 14. Olha, se alguém entra na reunião e ouve só línguas, ele não vai entender, ele vai embora e ainda vai zombar. Porém, se ele entrar na reunião e ele ouvir a profecia da palavra, ele vai entender tudo aquilo, vai se converter e vocês vão ganhar uma pessoa para Deus. Porque é impossível conversão sem entendimento. Não conheço conversão sem entendimento daquilo que Deus tem para a vida da pessoa. Entender pelo menos o que é o amor. Ninguém se entrega a vida a Jesus sem saber os benefícios da vida que Jesus tem para ele. Ou pelo menos saber o caminho errado que está andando. Não vai por aí, cara. O que Jesus tem para você é isso. Aí a pessoa, pô, é verdade, o jeito que eu estou vivendo, a vida que eu estou levando, não está legal. Mas olha, Jesus tem um caminho, poxa, Ele está falando de mim. Quantas vezes a gente ministrando a palavra, as pessoas chegam para a gente e falam assim: poxa, pastor, você falou da minha vida. Eu falei: não, eu falei da palavra, ministrei a palavra. Mas a palavra conhece a sua vida, porque ela foi escrita para você, para ministrar quem? A tua vida, aleluia. E aí, uma coisa que eu vejo quando o Espírito Santo vem, é que aqueles que estão escondidos criam ousadia. Você vê que coisa gigantesca. Estavam escondidos no cenáculo, porque eles estavam com medo da perseguição. Jesus tinha acabado de morrer. Tudo aquilo ali, ainda estava Jerusalém fervendo de gente. Mas agora eles se levantam, ao invés de retrair. Quem tem o Espírito de Deus sobre a tua vida, meu irmão, tem um espírito de ousadia. Não para falar de si mesmo, mas para revelar o nome de Deus. Sabe? Às vezes tem gente que tem um espírito que é para falar de si mesmo, para falar o que faz, o que deixa de fazer, o que fez, o que deixou de fazer. Esses homens se levantam agora sem medo, porque eles sabem que neles há aquilo que é maior do que eles. E eles sabem que neles há aquilo que é a promessa que Cristo disse que viria sobre eles. Então por que eu temerei espada e os que se levantam? Porque se o Senhor já está comigo, o Senhor já está com eles. Então eles levantam com ousadia. E Pedro começa a dizer palavras fortes para responder àqueles que não estavam entendendo. E ele parte de um princípio que todos nós devemos partir quando vamos falar do Senhor: as Escrituras. Às vezes a gente começa a falar do Senhor para as pessoas de uma maneira errada, começa a falar das experiências pessoais. A gente é craque em contar experiências pessoais, mas quem vai converter de fato uma pessoa não é a sua experiência pessoal, é a experiência única de Jesus Cristo na cruz. Por isso que tem muita gente que se frustra, porque a propaganda é tão boa que a gente chega assim: rapaz, você nem sabe. Eu já vi assim, você nem sabe. Flávio, eu vou te contar uma coisa. Você tá na Pindaíba? Eu também estou, mas tudo bem. Cara, você nem sabe, eu fui para a igreja e uma palavra abençoada. E aí o
O profeta que estava lá, ele falou assim: olha, a sua bênção está chegando, Deus vai te surpreender, e essa semana Deus vai te surpreender. Eu não acreditei. Você nem sabe, minha conta bancária estava no vermelho. De repente eu fui no caixa eletrônico, tinha R$1.000. Da onde? Não sei. Apareceu. Doc Santo. Cara, você tem que acreditar em Jesus, porque o que ele, mesmo que ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua. Cara, aí as pessoas vão para a igreja: eita Deus de misericórdia, Pai, é só a prestação do carro que eu quero, misericórdia, Pai, não precisa nem ser 1.000, Pai, 450 tá bom, Pai, se vier 500 para colocar uma gasolina, para poder ir para a igreja domingo, pode ser, Senhor, e fica naquela expectativa, porque o que Ele fez na vida do Flávio, Ele vai fazer na minha vida também, e nós estamos nos baseando em um evangelho de experiências pessoais, e não na experiência de Cristo na cruz, para nos reconciliar com Deus. Porque a mensagem evangelística, ela parte do evangelho, ela parte das escrituras, ela parte da revelação de Deus. Então agora também não vou pregar, se não posso falar de experiências pessoais, o que eu vou falar? Não sei da Bíblia. Vai ler as escrituras, mesmo que você fique só naquele versículo tradicional, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ótimo, depois você vai decorando outros: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando Pedro se levanta, a primeira coisa que ele fala, ele não diz assim: irmãos, ó varões, eu vou dizer para vocês, larguei casa, larguei tudo para seguir Jesus, o Nazareno. Estive com ele 3 anos, passamos necessidades, perseguições, tumultos. Quando a multidão quis largá-lo, eu não o deixei. A multidão foi, mas nós os que estamos aqui, permanecemos firmes nas promessas de Jesus, meu mestre. Ficamos lá. Eu, Pedro, andei sobre as águas, eu fui o único que andei sobre as águas, e se tu quer andares sobre as águas também, venha para o mundo de Jesus. Foi isso que Pedro falou? Ele podia falar isso. Ele olha para a Escritura, porque o que revela ao Senhor é a Escritura. A confirmação é a Escritura, e ele vai lá em Joel, e olha que naquela época não tinha Bíblia, não estava separado por livros sim, mas por rolos, mas não por capítulos, nem por versículos, eram rolos com textos contínuos, onde aquilo estava no coração, na mente, daqueles que muitas vezes só ouviram, e não tiveram nem talvez a oportunidade de ler, ou de ter uma cópia daqueles rolos, porque era muito caro, e a gente está falando de gente pobre, de gente humilde, de gente simples. Tanto é que mais para frente em Gálatas, em Atos, a gente vai ver que os mestres das leis ficaram surpresos com esses homens, porque chamam eles de indoutos, pessoas sem conhecimento, sem estudo. Como eles podem estar falando de coisas tão maravilhosas se eles não estudaram isso? Só pelo Espírito Santo mesmo, né? Mas o que eu quero dizer, meu irmão, é que todo discurso nasce das Escrituras. Experiências pessoais são ótimas, válidas. Eu tenho a minha, você tem as suas, e um dia, numa conversa, ela pode edificar a vida de alguém, mas converter, mudar e chamar para Cristo, só a palavra. Porque a promessa tem que ser a cruz, a palavra tem que ser a cruz, e a promessa tem que ser a vida eterna, perdão. A palavra é a cruz, e a promessa é a vida eterna, e o único caminho de salvação é Jesus Cristo. Porque se eu vier por causa da cruz, se eu vier para a cruz por causa de Jesus Cristo, pela promessa da vida eterna, pode ser que eu não receba um DOC santo, como eu não recebi até hoje. Podia ser, né, Pai? Mas eu permaneço nele, porque eu não vim pela experiência dos outros,
Eu vim pela experiência que Cristo teve na cruz pela minha vida. Aí, Pedro ele traz uma profecia de Joel para explicar o que está acontecendo ali, naquele primeiro momento. A gente vai ver na outra semana que tem uma continuidade, ele vai falar de Jesus Cristo, entronizar Jesus Cristo. Mas a profecia de Joel, que está lá em Joel capítulo 2, versículo 28 até o versículo 32, Joel 2, do 28 ao 32, é onde está essa profecia. Diz assim: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos anciões terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas daqueles dias derramarei o meu espírito. Para aí, por favor. O que Pedro está tentando explicar aqui? Pedro está dizendo assim: o que esse profecia de Joel diz? Eu quero interpretar de uma maneira mais simples e objetiva possível. O que Joel disse ali e o que Pedro interpreta pelo Espírito Santo o que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel havia dito: o Espírito do Senhor estará sobre todos. Só isso. Sobre quem? Sobre jovens, sobre velhos, sobre servos, não há limites. O Espírito do Senhor estará sobre todos. Vocês estão admirados porque vocês estão vendo as mulheres profetizando aqui. Vocês estão admirados porque estão vendo pescadores profetizando aqui. Porque o Espírito do Senhor, ele estava sobre profetas apenas no Antigo Testamento, sobre reis, sobre sacerdotes, sobre pessoas escolhidas e ungidas pelo Senhor especificamente, e era uma glória temporária, era uma unção temporária. O Espírito vinha e saía e pronto. Mas agora aquelas pessoas humildes, simples, que não estavam nem no templo, nem em nenhum movimento religioso, agora estão profetizando maravilhas. Por quê? Porque o Espírito do Senhor agora está sobre toda a carne. Toda a carne. Eu pensei que você ia se animar um pouco mais com isso, porque o que isso quer dizer? Essa profecia de Joel, que se cumpriu no dia de Pentecostes, diz: eu não sou mais ungido que você, e você não é mais ungido que eu, e ninguém é mais ungido do que nós, porque todos somos ungidos por Cristo Jesus. É isso. Olha aí, é o que está dizendo. Está vendo? Olha, vou contar para vocês o que está acontecendo. O que eles estão fazendo aqui, porque era um símbolo também que no Antigo Testamento acontecia muito. As pessoas que recebiam o Espírito Santo, elas saíam profetizando. Lembra de Saul? Encontra os profetas e começa a profetizar com os profetas ali, uma coisa louca. Lá em Números também, o Espírito sai, é dividido de Moisés para as pessoas do arraial ali, 70 pessoas, se eu não me engano, não é, Vaz? 70 pessoas ali no arraial, e todo mundo começa a profetizar, mas de repente vai profetizando, e de repente vai murchando, e só 2 continuam profetizando no arraial. Aí chega quem? Josué. Moshe, ainda tem 2 ainda que estão aí profetizando, Moisés. Você quer que a gente repreenda eles? Você quer que a gente fale assim: cara, chega, menos. Aí o que Moisés fala? Quisera que todos profetizassem. O desejo de Moisés hoje é cumprido na minha e na sua vida. Por quem? Por Jesus Cristo de Nazaré. Todos nós temos o Espírito Santo do Senhor, todos nós temos a graça do Senhor, todos nós podemos profetizar, todos nós podemos estar cheios do Espírito Santo. E como estamos cheios do Espírito Santo? Quando diminuímos para que Ele cresça, para que a vontade dEle se faça e não a nossa. Aleluia. E é isso que Pedro fala. Eu estou dizendo de uma maneira bem singela e direta. Pedro olha para aqueles homens e diz: eles não estão embriagados, mas eu vou explicar para vocês o que está acontecendo com ele é o que está se cumprindo através da Escritura, que todos, homens, mulheres, crianças, adolescentes, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus terá o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E eu não entendo. Me desculpe, eu já pensei assim. Me perdoe se você pensa, mas eu não penso mais. Por causa dessa palavra, disso aqui. Eu achava que tinha um culto que eu receberia o Espírito Santo. Eu achava que tinha um movimento para eu receber aquilo que o Senhor acabou de dizer que eu já posso ter em Cristo Jesus.
Como eu vou receber aquilo que eu já tenho? Aquilo que já foi prometido? E aí, Joel continua dizendo que mostrarei prodígios em cima dos céus, embaixo da terra, fogo, vapor, fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se naquele dia essa profecia começou a se cumprir, a gente ainda está vivendo ela. Do dia que o Espírito Santo desce sobre a igreja, e em toda a era cristã, essa profecia ela ainda está se cumprindo, até o dia em que até o dia do Senhor. Mas do dia de Pentecostes até a volta do nosso Senhor, todo aquele que invocar o teu nome e clamar será salvo. É muito simples. Acho que a gente não tem que complicar aquilo que é muito simples. O que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo assim: olha, eles estão desse jeito porque o Espírito Santo desceu sobre eles e vai descer sobre toda criatura, porque a profecia de Joel se cumpre hoje. E de hoje até a volta do nosso Senhor acontecerão muitas coisas, muitos sinais. Então se prepare, porque a partir deste momento muita coisa acontecerá nos céus e na terra. Coisas nunca antes vistas, coisas apavorantes. Mas não se preocupe, essas coisas acontecerão. E assim como vocês estão vendo que o Senhor cumpriu aquilo que Ele havia dito através de Joel, Joel também disse que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. O Senhor disse que tem um juízo, mas Ele disse que tem um escape. O Senhor disse que tem um juízo, mas Ele demonstra o seu amor já de antemão, nos resgatando daquilo que pode acontecer e nos avisando. A maioria das profecias, todas as profecias que se falaram de Jesus no Antigo Testamento, grande parte já se cumpriu. Ele nasceu em Belém, nasceu de uma virgem. Os salmos, e aqui na próxima aula, no próximo culto, a gente vai ver aqui as profecias que apontam para Jesus, que foram faladas por Davi e que se cumpriram também, estão se cumprindo, apontando para quem? Apontando para Jesus, como Ele sendo o Filho de Deus. O que eu quero dizer para você, meu irmão, é que a maior revelação que a gente pode ter na vida é a palavra de Deus. A maior revelação que a gente pode ter é a Bíblia. Mas às vezes a gente quer tantas revelações que fogem da Bíblia. A gente acha que revelação é a gente saber o que vai acontecer amanhã com a nossa vida, especificamente com a nossa vida. Por isso muitas pessoas lucram através da necessidade das pessoas. Que tipo de necessidade? É muito comum. Garanto que daqui para sua casa você vai encontrar pelo menos um post em trago a pessoa amada em 7 dias. Tem gente diminuindo as datas aí agora, é forte, né? Olha, previsão do futuro. Olha, a pessoa ela vai começar um relacionamento novo, aí ela vai lá e fala assim: não, eu quero saber se vai dar certo, se isso é para casar ou é só para ficar. Se for para ficar só, se é para casar. E esse emprego novo, que eu quero saber. A gente tem essa curiosidade excessiva pelo futuro. E o Senhor deu o presente para a gente viver. A gente não sabe do nosso amanhã. Eu disse essa semana num devocional: há o dia bom, mas também há o dia mau. E o Senhor permite esses dias, se eu não me engano é Eclesiastes 7:7. O Senhor permite esses dias para que o homem não saiba do futuro. A gente não tem uma vida assim, tá assim, vai assim até o final. Não, existem altos e baixos, mas em todos esses altos e baixos o Senhor está conosco. Estamos seguros no Senhor. Sabe, meu irmão, Pedro se levanta, os irmãos se levantam, o Espírito vem sobre a igreja, e o cumprimento. Você viu que ele disse, é o cumprimento do que foi dito pelo profeta Joel? Foi o que ele disse? Esses homens estão embriagados, está passando na hora, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. O que está acontecendo é o que foi dito por Joel: o Senhor derramará o teu Espírito. Então o Senhor já disse e já aconteceu. O Espírito está sobre a igreja. Vivamos
aquilo que o Senhor já derramou sobre nós. Como? Clame o nome do Senhor, invoque o nome do Senhor, viva uma vida dedicada ao Senhor, porque essa promessa não está só sobre mim, sobre aqueles homens ou sobre outros que se acham mais cheios. Essa promessa é para todos nós. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, como é bom ler as tuas escrituras, como é bom poder ter entendimento acerca delas. Perdoa, Senhor, as nossas limitações e as nossas falhas. Pai, alguns homens disseram para a gente que nós não temos o Espírito Santo. Alguns homens tentaram colocar nas nossas mentes a ideia de que não temos a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Mas essa noite a tua palavra ministra aos nossos corações e às nossas vidas e afirma que o Espírito do Senhor está sobre nós, sobre aquele que invocou o teu nome, sobre aquele que creu, e mais do que tudo, disse que aquele que tem no teu Espírito e que clamou pelo teu nome, Senhor, terá livramento no grande e terrível dia do Senhor. Clamar a Ti não nos dá simplesmente uma sensação. Clamar a Ti e ter o Teu Espírito não nos dá somente um movimento. Clamar a Ti e ter o Teu Espírito nos dá uma certeza de que em Ti somos salvos, somos mais que vencedores. Senhor, perdoa as nossas limitações, que possamos olhar para a Tua Palavra, para a Escritura, para que possamos entender tudo aquilo ao qual o Senhor tem para as nossas vidas. Que não possamos viver como meninos inconstantes, mas que possamos viver a graça, o amor e a espiritualidade na totalidade daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas como vou viver aquilo que eu não sei que eu tenho? Como vou viver daquilo que eu nem faço ideia que existe? Revela-nos continuamente o Teu querer e a Tua vontade, a Tua palavra, e nos faça viver uma vida que Te agrada, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém.